É nóis, ó, prof. Ah, não, essa touca tá ridícula. Ah, mas é que não dá pra ser muito bonita nessa quarentena, né? Não tem como. Vocês sabem que eu me visto pra dar aula, né, cara? Por mais que eu esteja em casa, eu coloco sapato, calça jeans como se fosse dar aula normal pra vocês. Pode Ah, parecer ridículo. precisa. E, Não, mas acho que precisa, né, cara, pra você fazer alguma coisa ali, que senão você fica maluco, né? Você ficar com a mesma roupa o dia inteiro, não rola. não, não dá, né? E eu sei de professor, da Positivo não sei, mas da outra universidade que eu dou aula, eu sei de professor que dá aula de pijama. Só veste a Ih, parte de cima. Eu fico zoando. Falei que não, depois você levanta aí sem querer, não dá certo, não. Como vocês estão, galera? Tudo bem com todo mundo aí? beleza. Tá. Essa turma que eu mais gosto de dar aula desse jeito aqui, porque todo mundo tá participando desse negócio. Galera, vou andar porque a aula hoje é um pouquinho longa e espero que seja legal para vocês, que traga bastante conhecimento, que seja divertida para vocês, tá? Dúvidas qualquer, ergue a mão, chama no chat, fala, prefiro até que fale no microfone, porque a gente ganha tempo. E participem mais, como eu comentei com vocês anteriormente. Se vocês tiverem dúvida, vocês, por favor, interrompam o mais rápido possível, tá? Galera, a gente vai começar então falando de um conceito chamado homeostase. Vocês já ouviram falar desse conceito homeostase? Homeostase significa equilíbrio, tá? Então, o meu corpo, ele tá. O meu não, né? O nosso corpo, exceto para um garoto que eu dei aula no oitavo período da outra universidade, que eu dou aula de fisiologia do exercício e treinamento esportivo. E eu, falando de fisiologia do exercício, falei que meu corpo metabolizava pouca proteína, apesar de metabolizar para a produção energética, metaboliza pouca proteína nesse sentido. E preferencialmente meu corpo metaboliza primeiro glicose, que é mais fácil, e depois gordura e por fim proteína. Está metabolizando proteína o tempo todo, mas não essa proteína do meu músculo. Proteína é, que está no meio, né, na verdade. E esse cara um dia foi muito engraçado, ele chegou para mim e falou assim, professor, eu acho que proteína metaboliza antes de gordura e antes de proteína. Eu falei, mas como assim eu acho, cara? Você acha baseado em quê? Não, eu acho porque eu acho. Eu sinto isso no meu corpo. Eu falei, caralho, você é um ET, então. Só pode. Né? Não, porque a rota metabólica de proteína ela é muito grande. Demora demais para metabolizar proteína. Então, preferencialmente, para produção energética, eu metabolizo glicose, tá? Então, quando eu falo meu, entenda nosso corpo, né? Que nós somos todos muito parecidos fisiologicamente. Então, o meu corpo, o nosso corpo está o tempo todo tentando manter esta homeostase. Eu já falo esse outro palavrão que está aí do lado, tá? Homeostase significa equilíbrio. Ou seja, tudo que eu causo um certo desequilíbrio no meu corpo, o meu corpo vai tentar regular de uma forma que volte ao equilíbrio. Por exemplo, quando vocês vão. Tem alguém vegano aqui? Ou vegetariano? Tá. Uh, Para nós que comemos carne, né, as pessoas que comem carne, a gente a gente gosta de costela, por exemplo, né? Então, um domingão lá, o pai da gente, ou a gente foi lá, fez uma costela, fogo de chão, bem bonitinho, e comeu costela. Mesmo que você não beba nada de álcool neste dia, o que vai acontecer no próximo dia é que você vai sentir uma sede como se tivesse bebido toda a bebida alcoólica do mundo. Como se tivesse de ressaca. Você vai sentir muita sede, porque você comeu costela pra caramba. Não dá pra comer um pedacinho de costela. Costela você come bastante. Então você come essa costela e para meu corpo metabolizar essa proteína que entrou, esse excesso de proteína, na verdade, que eu como mais do que eu necessito no dia, ele vai precisar de água. Para quebrar essas moléculas
grandes de proteína em moléculas menores, essas grandes porções de proteína em moléculas menores, ele vai precisar de água. Então eu vou sentir sede. Por quê? Porque eu causei um desequilíbrio no meu corpo. Isso serve para qualquer coisa. Para treinamento, para alimentação, para desidratação. Então, se o meu nível de água corporal está mais baixo do que deveria estar, meu corpo vai sinalizar de alguma forma para que eu ingira água. Tá? Então, no treinamento acontece a mesma coisa. Para eu melhorar qualquer capacidade física de qualquer pessoa, eu preciso literalmente quebrar esta homeostase ou hormese. Vamos falar um pouquinho de hormese. Hormese e homeostase têm o mesmo sentido, só que em literaturas diferentes. Então você vai encontrar algumas literaturas que chamam homeostase de hormese. Quem gosta de assobiar, por gentileza, desligue o seu microfone, porque nós estamos em aula, eu não consigo identificar quem é. Senão eu muto todo mundo aqui, tá? Vamos lá. Então, homeostase e hormese têm o mesmo sentido, mas os cientistas começaram a criticar o conceito de homeostase, porque homeostase significa equilíbrio. E o meu corpo nunca está em equilíbrio completo, ele está em um equilíbrio dinâmico, tá? Então, o que acontece, na verdade, é que meu corpo está tentando regular qualquer desequilíbrio causado por qualquer coisa que aconteça. Eu vou dar um exemplo lá no penúltimo slide da aula, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Mas esta é a base do treinamento. Eu preciso quebrar esta homeostase para, enfim, gerar adaptações fisiológicas e, consequentemente, melhorar o nível de desempenho. Tá? Nosso corpo vem evoluindo desde sempre para isso daí. Para se adaptar, ter uma adaptação fisiológica a qualquer sobrecarga que aconteça. Entenda assim, ó, nós fazemos atividade física porque gostamos há pouco tempo. Antigamente a gente fazia porque precisava correr do dinossauro, ou precisava correr atrás de um dinossauro para matar o dinossauro. A gente não faz atividade física porque sente prazer, tá? E tem um segredinho para vocês, ó. Os únicos que fazem atividade física porque gostam somos nós que estamos nessa sala e os professores de educação física. Ninguém mais faz atividade física porque gosta, tá? Nós gostamos, né? Nós gostamos de sentir aquela dorzinha no outro dia, tal. As pessoas normais não gostam, elas vão fazer atividade física porque o médico mandou, porque querem socializar com alguém, porque querem pegar alguém, né? Vai ficar mais bonito para pegar alguém, mas não porque gosta. A gente faz porque gosta. Pô, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de fazer qualquer coisa. As pessoas, mais ou menos, não gostam muito, não. Tá? Apesar de sermos seres lúdicos, né? E daí, assim, ó, já conto mais uma historinha sobre a pré-história aí, tá? Então, toda vez que eu quero melhorar o desempenho de um atleta, eu tenho que gerar um estresse que vai gerar uma adaptação que vai melhorar o desempenho. Então, esse é o ciclo que vai acontecer. Então, quando eu for treinar, eu tenho que repetir esse estresse, tá? Que é um estresse agudo, obviamente, é só para aquele momento, e ele pode ser e geralmente vai ser metabólico, termorregulatório, hipóxico, ou seja, vai ser sem a utilização do oxigênio, que está relacionado com o metabólico, vai ser oxidativo, que está relacionado com o metabólico, e vai ser mecânico. Tá? Então, toda vez que eu gero uma carga maior que eu estou adaptado, todas as vezes, eu vou gerar um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é causado por um agente estressor. Como eu disse a vocês em aulas anteriores, esse agente estressor não necessariamente é uma atividade física para o meu corpo. Pode ser uma alimentação. Pode ser o exemplo que eu vou dar depois, que é estresse por alguma coisa que não deveria me estressar. Tá? Briga com namorada, briga com namorado, briga com os pais. Isso é um agente estressor, ele vai alterar fisiologicamente você. A adaptação que isso vai gerar depende, obviamente. Mas é um agente estressor, isso que vocês têm que entender. Tá? Então, quando eu falo que você deve pensar de forma holística nos seus treinamentos, muito é disso que eu estou falando. Aliás, um adendo agora. Ontem,
eu fiz uma live com o Muricy Ramalho. Alguém de vocês acompanhou isso daí? Conseguiu acompanhar? Não? Não, profe, a gente tava em aula Tá, de treinamento resistido. tá. É, essa live ela tá gravada e tá no YouTube, no canal do Instituto de Futebol. É bem legal ver, porque ele fala muita coisa que eu falei na aula passada para você. O Muricy Ramalho fala alguma coisa que eu falei na aula passada para vocês. De você cuidar do ser humano e não só do treinamento, tá? Então, quem quiser, eu passo o link depois para assistir essa live que foi bem legal, tá? Então, o tempo todo, meu corpo estará buscando fazer ajustes para compensar o que eu não conseguia fazer e melhorar a tolerância a esse agente estressor, tá? Por que que meu corpo foi se adaptando a isso? Porque é sobrevivência, cara. Imagina assim, ó. Imagine lá na pré-história, né? O que eu fazia? Eu não plantava ainda, né? Aliás, uma curiosidade para vocês. A gente começou a plantar por causa da cerveja, tá? Olha que legal. A gente não plantava ainda. O que a gente fazia? A gente caçava. Caçava o quê? Nós, na pré-história, nós éramos animais meio insignificantes, assim, ainda somos, né? Mas na pré-história conseguia ser pior, porque tinha animal muito grande e a gente tinha que comer. O que nós fazíamos? Nós íamos lá, juntávamos um bando de Homo sapiens e íamos matar esse animal. Para matar esse animal, obviamente, nós temos que ser mais inteligentes, mais fortes, senão não conseguiríamos. Então, esta força é questão de sobrevivência. Não só força, todo o resto, né? Eu tenho que correr, às vezes, de um dinossauro também, porque eu estou fora do meu bando, o dinossauro vai me atacar, eu tenho que correr. Então, meu corpo vai se adaptar a isso. Outra adaptação da época da pré-história, né? Não tinha geladeira, não tinha sal para conservar o alimento. Então, eu matava um animal, eu comia cru, porque eu não conhecia o fogo também. Eu comia e, de repente, esse animal estragava, né? De um dia para o outro começava a estragar. Então, o que eu fazia? Quando eu conseguia matar um animal, eu comia pra caramba. E meu corpo foi se adaptando a armazenar esta energia que eu estava comendo e não simplesmente defecar, né? Que é o que eu não uso, tá? Então, essas adaptações foram acontecendo ao longo da evolução humana, né? Então, eu me especializei em ajustar essas demandas que eu tenho com melhoras fisiológicas para compensar o problema que eu não estava conseguindo resolver. Tá? É isso que é o treinamento desportivo. Tá? E daí, bem depois da pré-história, a gente começou a estudar isso aqui e entendeu assim, olha, toda vez que eu aplico um agente estressor, deixa eu colocar até uma luzinha aqui nesse negócio para vocês olharem melhor, toda vez que eu aplico um agente estressor, ou seja, uma sobrecarga, eu vou ter uma perda funcional temporária e depois eu vou começar a me recuperar e vou ter um ganho. Ou seja, eu vou aumentar o que eu tinha. Exemplo prático, tá? O Bandeira, quando vai treinar, quando ia treinar lá na UP, ele levantava 80 quilos no supino 6 vezes. Ok? Então eu pegava, colocava 30 quilos cada lado, mais uma barra de 20 quilos, deitava para fazer o supino, e eu conseguia levantar 6 repetições máximas. Era engraçado porque, como eu sou velho, os moleques que estavam lá dando treino, eles já vinham perto de mim, achando que eu ia me perder. Mas eu sou um velho experiente, o que eu fazia? Eu já sei que na 7ª vai haver falha concêntrica no meu corpo. Ou seja, eu não vou conseguir levantar. Já fiz essa merda uma vez, eu não posso falar palavrão porque tá gravando, né? Mas eu já fiz esse erro uma vez e tentei levantar, sei lá quanto que tava, mas tentei levantar a 7ª vez. Sabe o que aconteceu? Eu, para baixar a fase concêntrica, beleza. A fase excêntrica não ia mais. Então não consegui mais levantar este peso. Tá? Aliás, a fase excêntrica, né, que é o baixando esse peso, ok. A fase concêntrica, que eu preciso de mais força, não consegui. O que aconteceu?
botei aquele peso eu girei para a barriga, esperei ali 4 minutinhos para eu recuperar, para girar para o meu peito de volta e eu consegui levantar. Então, eu sei do meu limite, 6 vezes é o máximo, então não precisava ninguém ficar me olhando. Enfim, eu vou lá, treino 6 repetições máximas, 4 séries, ok? Por que eu estou treinando isso? Porque eu estou velho, né? Eu estou com 46 anos, então eu preciso aumentar a minha força, porque eu sei que aumentando a minha força, eu aumento também minha expectativa de vida, minha saúde futuramente, né? Então, o que aconteceu? Eu tenho uma perda funcional. O que é essa perda funcional? Significa que amanhã eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. Eu preciso passar por esse processo, sempre vai acontecer isso, uma perda funcional, uma recuperação, e aí sim eu aumento a minha força. Aumentar a minha força significa que eu consigo mais intensidade ou mais volume, ou seja, daqui a pouco eu consigo fazer 7 vezes, não só 6. Ou daqui a pouco eu tenho que colocar 34 quilos e não só 30 cada lado. Compreendem isso? Eu vou entender como sim, tá? Para a gente dar continuidade à aula. Então, eu como preparador físico, eu preciso encontrar o melhor ponto para aplicar o próximo estresse, ou seja, para uma nova sobrecarga. O melhor ponto seria no ápice dessa curva aqui. Tá? Ah, professor, moleza, então, quando é o ápice dessa curva? Não faço a menor ideia. Esse é o grande problema. Tá? Porque a resposta que cada corpo vai ter depende do próprio corpo, depende de um negócio chamado individualidade biológica. Quem é a pessoa que está fazendo isso? O que esse cara fez na noite anterior? Lembra que eu falei de higiene do sono para vocês? O cara pega o celular, antes de dormir, o que ele faz? Abre o WhatsApp, abre o Instagram, abre o Facebook e passa ali 40 minutos, 1 hora, aonde o corpo dele já estava tendo que repousar. Mas eu não estou repousando porque eu estou com um estímulo, né, de luz, dizendo assim, cara, não está na hora de você dormir ainda, você está com sono, sabe Deus por quê. E aí eu consigo ter um sono atrapalhado, não vou conseguir recuperar do tanto que eu deveria recuperar. Se eu como mal, vai acontecer a mesma coisa. Se eu estou estressado por algum motivo, vai acontecer a mesma coisa. Professor, não estou recebendo, está difícil de pagar a faculdade. Então, esta recuperação, ou seja, em qual ponto estará aqui, depende de 1 milhão de fatores. Inclusive alguns fisiológicos, do tipo, eu tenho trilhões de células no meu corpo, ok? Desses trilhões de células, que se juntam para fazer tecidos, né? Com a mesma afinidade, elas vão se juntar e fazer tecido, e dos tecidos vão formar órgãos, e dos órgãos vão formar sistemas. Esses tecidos, eles também se adaptam de maneiras diferentes, e em velocidades diferentes. Olha só, treino de força, a musculatura ela se adapta muito rápido. O músculo é muito legal para isso, se adapta assim, ó, de um dia para o outro. Agora, o tecido conectivo já não se adapta dessa forma. O tecido articular não se adapta dessa forma, demora um pouco mais. Então, quando o professor e como gerar o próximo estímulo? Depende. Eu não sei quando esse cara vai recuperar. Então, são 2 respostas para você acertar mais, ser mais assertivo nisso daqui. Primeira delas, sua experiência. Tá? Eu, por exemplo, dou treino há 20 anos. Eu tenho mais experiência que vocês. Alguns de vocês têm 20 anos, cara. Eu dou treino há mais tempo que a idade de vocês, algumas vezes. Tá? Então, essa experiência, para mim, me ajuda bastante, porque eu tenho um feeling melhor do que o de vocês. Que um dia vocês vão chegar lá, obviamente. E a segunda é o conhecimento. Eu também li muito mais do que vocês. Então, eu sou mais assertivo nisso daqui. Tá? Eu erro ainda? Sim. Tem alguém que acerta todas? Não. O que eu tenho que fazer é minimizar esse erro. Ou seja, eu não posso aplicar aqui, ó, porque senão, quer ver o que vai acontecer? Ó, esta cinética é a mesma, né? Então, eu apliquei um estresse aqui, que vai acontecer isso, ó, perda funcional, recuperação, supercompensação. Se eu aplicar novamente
num ponto que seja ele aqui, ó. Se eu aplicar novamente aqui, sabe o que vai acontecer? A mesma cinética, ele vai fazer assim, ó. E aonde que eu tenho ganho? Né? Eu era capaz disso aqui, ó. Aonde que eu ganhei? Eu tô perdendo, eu tô mais fraco, mais lento, mais qualquer coisa. Menos, né? Na verdade, qualquer coisa. Então, o que eu não posso fazer é aplicar um treinamento abaixo do que eu era capaz. Aí é problema. Tem uma exceção, tá? Tem uma periodização chamada periodização em blocos de um pesquisador chamado Verkhoshansky, é um treinador russo, que ele diz que a soma das cargas acumuladas é maior do que se fosse individual. Ou seja, se eu aplicar isso, a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Opa! Se eu aplicar esta carga aqui, ó, durante uma semana, e a próxima aqui, e a próxima mais baixo, a somatória desses aumentos aqui será maior do que se eu esperasse a recuperação do cara. Tá? Isso é verdade, mas eu não posso aplicar para sempre isso. Então, isso tem que ser muito bem controlado. Vocês vão ver isso lá com o professor Fabiano futuramente. Tá? Mas o que eu quero com treinamento é que a carga seja aplicada na melhor recuperação possível do cara. Eu nunca sei quando isso vai acontecer. Tá? De novo, vai depender muito do que eu estou avaliando e eu vou dar algumas formas de vocês serem mais assertivos nesse momento aqui hoje. Tá? Então, toda vez que eu aplico uma carga, eu tenho um período de perda funcional e recuperação e eu tenho um ganho. Se eu aplico a nova carga aqui, isso vai acontecer de novo. E se eu aplico a nova carga aqui, isso vai acontecer de novo, até eu chegar num ápice que é o ápice genético. Tá? Nos livros de treinamento, vocês vão achar o ápice genético mais um pontilhadinho em cima, assim, que significa que eu sou dopado. Estou usando drogas para melhorar o meu desempenho, geralmente drogas ilícitas. Mas não tem problema não, porque a gente não vai chegar lá, né? Então, o que eu busco é que o cara melhore até chegar a um limite genético. Então, nem todo mundo vai virar atleta de alto rendimento. Muitas vezes você vai virar um atleta recreativo. Geneticamente, você não é apto para virar um atleta de rendimento. Perfeito? Então, eu, na verdade, como eu tenho cargas externas e internas, e essas pessoas respondem de forma diferente, ou seja, se eu pegar todos nós e treinar com 80% da sua carga máxima e fazer com que vocês façam a sua máxima repetição, nem todo mundo vai ter a mesma melhora. Compreendem isso? Porque isso é individualidade biológica. Eu posso ser mais treinado que outra pessoa, então eu vou ter uma melhora pior, né? Eu vou melhorar menos do que a outra pessoa que é mais destreinada. Isso chama-se janela de adaptação. Tá? Na prática é assim, ó. Entre eu e a Usain Bolt treinando para melhorar a velocidade, quem que vocês acham que vai melhorar mais? Eu, né? Porque eu sou menos treinado. Tá? E daí eu tenho que controlar não só a carga externa, mas a carga interna também. Eu tenho que entender como é que esse cara reage à carga que eu estou aplicando para esse indivíduo, porque nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Então eu posso aplicar uma mesma carga para um time inteiro de futsal e um fica cansado demais, outro não chegou nem aonde gostaria de chegar, porque eu errei na minha dosagem de carga externa. Já falei isso para vocês, né? Dosar, e é isso que a gente faz mesmo, a gente dosa. Se eu dosar demais, dar uma dose demais de qualquer coisa, vai ser prejudicial. Uma dose menor não vai ser o suficiente, então tem que dar a dose correta. Tá? E para isso eu uso um controle de carga interna, ou seja, como que esse cara está reagindo a esse estímulo que eu estou passando. Está na ordem do que, quanto mais para baixo eu vou, mais gosto de aplicar. Tá?
Não que seja ruim ou pior, melhor ou pior. É o que eu mais gosto, isso é a minha preferência pessoal, tá? Então, um dos controles de carga que você pode ter chama-se Training Pulse ou TRIMP, tá? O TRIMP funciona assim, ó, você vai pegar, e essa é a metodologia de Edwards, né? Tem outras metodologias, eu peguei duas para vocês, mas essa é a metodologia de Edwards, aonde eu vou controlar a frequência cardíaca do indivíduo. Então, eu vou colocar um frequencímetro no cara, eu vou marcar o tempo que ele fica entre 50 e 60, entre 60 e 70, entre 70 e 80, entre 80 e 90, entre 90 e 100. E vou multiplicar o tempo que ele permaneceu em cada zona pelo fator correspondente. Então, por exemplo, o cara ficou 23 minutos na zona 2 durante o seu treinamento. Eu vou pegar 23 minutos, multiplicar por 2 e vou ter um equivalente a 46 unidades arbitrárias. O que são unidades arbitrárias, professor? Unidades arbitrárias, elas são uma métrica que me diz quanto de trabalho, né, quanto de desgaste esse cara teve. É uma métrica como outra qualquer, como metro, como centímetro, como velocidade, que na verdade velocidade é uma relação de duas métricas, né? Como distância, como tudo é uma métrica. Então, eu tenho 46 unidades arbitrárias, e daí alguns autores vão falar assim, olha, na semana você tem que chegar a X unidades arbitrárias, senão você vai ter problema. Mais que isso é problema, menos que isso é problema. Então, é uma das formas de você controlar o seu treinamento. Ok? Até agora, galera? E eu vou somar todas as unidades arbitrárias da sessão de treinamento. Então, aqui eu tenho só 23 minutos. Eu tenho mais 37 minutos. Esses 37 estavam distribuídos de que forma aqui? Na frequência cardíaca. Então, eu vou dizer assim, ó, olha, teve X unidades arbitrárias da sessão de treinamento. Ok? Entenderei que sim. Só porque eu falei que vocês participavam, né? Vamos lá. Uma segunda metodologia é do Bannister. Então, muito do que vocês encontrarem em treinamento esportivo, ele estará na forma assim, ó, de cálculo. Você vai ter que aprender a calcular algumas coisas, tá? Não se desesperem, sabe por quê? Porque o Excel faz isso para vocês. Eu vou mostrar uma tabela que eu fiz daqui a pouco, que me facilita enormemente a vida quando eu vou dar treino. Então, neste caso aqui, ó, né, eu tenho uma fórmula que para os homens, outra fórmula para as mulheres, onde está a diferença. Aqui tem uma diferença e aqui tem outra diferença. O resto é igual, tá? Então eu vou pegar o tempo de treinamento, multiplicar pela frequência cardíaca de reserva, já vou ensinar vocês a calcularem isso daqui. Multiplico por 0,64, multiplico por 2,712, multiplico por 1,92 elevado à frequência cardíaca de reserva. Ok? Depois disso eu vou ter qual foi o TRIMP do indivíduo. Tá? Eu já vou falar um pouquinho de Excel, quando eu chegar no momento eu vou falar de um pouquinho de Excel, porque as pessoas às vezes falam assim, porra, professor, mas tem que fazer todo esse cálculo. Toda vez que eu for dar treino para alguém, porque tem que saber se o cara recuperou ou não, tal. Sim, você vai ter que fazer isso daí, tá? Mas em vez de fazer na mão, use uma planilha de cálculo, como Excel. Já vou ensinar vocês a mexerem nisso daí. Ok? Segunda delas, que eu gosto bastante, é a frequência cardíaca. Por quê? Frequência cardíaca ela se eleva à medida que eu elevo a intensidade do exercício. Então, por exemplo, ela reflete a sobrecarga, principalmente em exercícios contínuos. Tá? Então, assim, ó, estou correndo a 8 km por hora, minha frequência cardíaca é X. Elevei a minha velocidade, fui para 8,5, minha frequência cardíaca eleva, e assim por diante até o momento que ela não é mais apta a manter a oxigenação e transporte de nutrientes para o meu corpo. Então, o que vai acontecer? Eu vou cessar o exercício porque eu não tenho mais capacidade de manter a minha produção energética para que esse exercício ocorra. Então, alguns autores falam que ela é muito boa para esta questão de medição de resposta de exercícios contínuos. Para exercícios
descontinuados ou intervalados, como é o caso do futsal, alguns autores criticam isso e falam assim, olha, não dá muito certo, porque é muito diferente e tal. Um autor chamado Bangsbo, que ele estuda bastante futebol, ele falou assim, cara, pode usar, porque a quantidade de tempo que você permanece fazendo ações de alta intensidade não é suficiente para alterar de forma significativa a resposta cardiovascular a esse exercício. Então, dá para usar. Então, aí você vai ter que pesar se vale a pena ou não. Eu, particularmente, gosto bastante de usar a frequência cardíaca, mesmo por ser uma ferramenta barata para controle de cargas de treinamento. Ok? Então, a frequência cardíaca ela pode ser medida ou por frequência cardíaca máxima ou por frequência cardíaca de reserva. São as duas que eu gosto de falar. Tá? Frequência cardíaca máxima, eu calculo assim, por exemplo, 220 menos a idade. Eu vou calcular, estimar, né, a minha frequência cardíaca de reserva, máxima. Tá? Por que 220 menos a idade, professor? Porque você diminui um batimento por ano de vida, aproximadamente, e lá pelo seu nascimento você tem 220 batimentos por minuto. Seria teoricamente, sua frequência cardíaca máxima. Tá? Qual é o problema disso, né? Vamos lá. O Bandeira aqui odeia correr. Tá? Eu odeio correr e odeio perder. Porque eu fui atleta e eu não gosto de perder. Tá? E um dia um amigo falou assim, vamos correr, vamos dar uma corridinha? Eu falei, vamos dar uma corridinha. Apesar de não gostar de correr, né, eu ia correr com uma companhia e seria interessante e tal. E estava sem fazer atividade física no dia, eu falei, cara, vamos correr. A gente ia correr num circuitinho, era ali na Universidade do Esporte, ali, uma volta de 1.000 metros, mais ou menos, 900 metros, alguma coisa assim. E eu comecei a correr com o cara mais ou menos da minha idade, né, um pouquinho mais novo, acho que tinha uns 42, mais ou menos 40. Só que ele corria a vida inteira, o cara corre maratona. Eu comecei a correr com o cara, né, começamos a nos aquecer, vamos correr numa intensidade menor. O desgraça do cara deu 2 voltas em mim enquanto a gente estava aquecendo. Eu falei, cara, pode parar. Não, tô fora. Não vou correr com você, não. Ou seja, enquanto ele estava aquecendo, eu quase me afogando, porque eu não gosto de perder também, comecei a correr mais rápido. Eu estava me afogando já, o exercício para mim estava quase anaeróbico já, e o cara aquecendo. Eu falei, não, tô fora. Então, o estresse cardíaco que esse cara teve foi muito menor do que o meu, porque eu sou destreinado. Então, entenda assim, ó, se 2 caras de 46 anos, né, 220 menos 46, vão fazer um treino baseado na frequência cardíaca máxima, o cara destreinado vai ter que trabalhar muito mais nesse sentido. Daí o Carvonen fez um negócio legal. Ele pegou assim, não, peraí. Já que a frequência cardíaca de repouso, ela diminui com o treinamento, ou seja, há um menor estresse cardíaco quando eu sou mais treinado, porque há uma maior eficiência no débito cardíaco. Meu coração bate menos para mandar a mesma quantidade de oxigênio e sangue e nutrientes. Então, eu vou equalizar isso, olha só. Se o cara é destreinado, a frequência cardíaca de repouso é mais alta. Ele vai trabalhar numa intensidade mais baixa. Se o cara é treinado, a frequência cardíaca de repouso é mais baixa, ele vai treinar numa intensidade mais alta. Então eu uso a mesma coisa aqui, ó. 220 menos a idade, menos a frequência cardíaca de repouso. Então, como exemplo, um cara de 30 anos, né, 190 batimentos, 220 menos 90, menos 30 dá 190, menos uma frequência cardíaca de repouso de 75. Como que eu meço minha frequência cardíaca de repouso? Você pega um frequencímetro, dorme com ele. Acordou, você pega o monitor e olha assim e fala assim, ah, legal, deu 75. Anota, faz isso 3 noites consecutivas, faz a média e joga nessa fórmula aqui. Tá? Ah, deu 115 batimentos por minuto, eu vou pegar esses 115 e vou calcular o percentual que eu desejo de trabalho. Eu quero uma faixa de trabalho entre 70% e 80%. Quanto que é 70% de 115? 80. Quanto que é 80% de 115? Desse 115 aqui, ó, 92. Somo esses valores aos 75 de reserva
E para eu trabalhar numa frequência cardíaca de reserva entre 70% e 80% da minha frequência cardíaca de reserva, isso é 150, equivale a 155 batimentos e 167 batimentos. Qualquer coisa que eu fizer entre esses dois, mínimo e máximo, eu vou estar trabalhando entre 70% e 80% da minha frequência cardíaca de reserva. Isso é bem preciso. Tá? Entenderam isso daí? Muito bem. E daí eu tenho uma tabela da CSM que me diz assim, olha, se você trabalhar abaixo de 20% da sua frequência cardíaca de reserva, você vai trabalhar numa intensidade muito leve. Nós trabalhamos entre 70 e 80 no exemplo. Entre 70 e 80 está aqui, ó. Então, esta intensidade é uma intensidade difícil, tá? Na frequência cardíaca de reserva. Se fosse frequência cardíaca máxima, também estaria classificada como difícil. Mas daí eu teria outros valores, né? Abaixo de 35% da máxima, eu teria uma classificação de intensidade muito leve e assim por diante. Ok? Outro que eu gosto bastante é a percepção subjetiva de esforço. Essa métrica aqui, ela é obviamente subjetiva, como se diz, né? Então cada um vai entender de uma forma. Ela é uma métrica biopsicofisiológica, ou seja, envolve toda a minha percepção do que eu tenho disso daqui, tá? E eu adoro essa daqui, eu adoro, porque ela é grátis, ela é simples e ela é muito precisa. Quando eu vou aquecer, quando eu ia aquecer, né, que eu trabalhava em competições, agora não trabalho mais, agora só dou aula, eu tinha atletas de 18 anos e de 40 anos. No mesmo time, cara. Como é que se aquece? Pessoas mais velhas demoram mais para aquecer. Eu tinha pessoas mais treinadas, menos treinadas. Era uma bagunça. Como que eu sei quem é que vai chegar aonde eu quero que chegue? No aquecimento ótimo. Não sei, cara. Sabe que eu treinava meus atletas e falava assim, ó, você vai determinar a intensidade que você precisa, não eu. Porque eu não sou o cara. Então, eu treinei meus atletas para que eles fizessem a intensidade que eles achassem mais interessante para que eles começassem o jogo. Gente, quem tá com a TV ligada, não precisa ficar na aula, eu não estou fazendo nem chamada, gente. Desliga a TV ou desliga o áudio. O que eu fazia? Eu perguntava pro cara, falava, cara, ó, a sequência de exercício nosso para aquecimento é essa, ó. Fazemos isso, depois isso, depois isso, depois isso. Controle a intensidade de cada um deles para você chegar bem no começo do jogo.